Oi, gente, que alegria! Mais uma vez aqui o nosso podcast Pode Adotar, feito com muito carinho pela equipe da Angaad, sempre com novidades e convidados ilustres aqui com a gente. E hoje o tema preparação de crianças e adolescentes para adoção. E além, né, do meu parceiro aqui, Gilson, de todos os podcasts, temos a ilustre presente, né, a presença da Lene Leal, que é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará, especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão do IBPEX. E mestre em Educação pela Universidade Federal do Pará. O currículo dela é grande. E aí temos ela ainda analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, trabalha há 17 anos na primeira vara da infância e da juventude de Belém, é professora conteudista e foi tutora do curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção ofertado pela Escola Judicial do Estado do Paraná. Gente, daqui só dá para a gente ficar aqui uma hora só falando do currículo da Lene, que inclusive os nossos amigos viram a palestra dela, eu não tive ainda a oportunidade de assistir, mas que foi só elogios e um tema tão importante, a gente precisava ter uma parceira de muito conteúdo, de muita informação para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes e também quem está nos vendo. Aliás, além né, do áudio, dá para ver também a parte de vídeo. Lene, obrigado pela sua participação. Bem-vinda, Eu Lene. agradeço. Obrigada, eu que agradeço. É realmente uma felicidade para mim estar nesse bate-papo com vocês, porque nesses 17 anos de jornada, trabalhando com adoção, a Angaad sempre figurou como uma das minhas fontes de consultas mais importantes. Então, há 10 anos, eu trabalhei por 10 anos com a preparação psicossocial e jurídica de postulantes à adoção. E nesse tempo, sempre indiquei o site da Angaad, as leituras que a Angaad faz, usei muito material indicado por vocês, e hoje estar aqui com vocês realmente é uma grande felicidade para mim. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Só queria fazer uma correção, eu sou professora conteudista da Escola Judicial do Estado do Pará. Perfeito. Desculpe aí, o currículo era grande, Lene, então era Nossa! fácil da gente se perder. Mas quando? E acho muito importante, a gente tem tentado trazer um pedacinho, né, mostrar que a Angaad está presente no Brasil todo, e sempre a gente já tivemos Minas representado aqui, outras regiões, eu sou de São Paulo, o Gilson agora é de São Paulo, mas está na região do litoral, e você aí trazendo as cores do Pará na adoção que tem essa força, e para a gente é muita alegria. E queria já deixar aqui já uma pergunta para a gente esquentar essa conversa, que é qual o papel e os desafios das equipes interprofissionais a serviço das varas da infância e da juventude no processo de preparação tanto das crianças quanto dos adolescentes que estão na adoção. Para a gente já iniciar a nossa conversa aí, Lene. Então, obrigada pela pergunta, porque realmente a gente precisa falar sobre esse papel. Eu te confesso que, ao longo dos anos, sempre foi uma inquietação para mim, né? Porque a gente ouve até mesmo é uma previsão legal que a gente trabalhe essa preparação para adoção, e por muitos anos eu me perguntei, eu me questionei, eu me sentia perdida, mas como que a vara da infância vai fazer esse trabalho? Qual é o nosso papel nesse cenário, né? Porque a gente fica imaginando assim muito a criança lá no serviço de acolhimento, aguardando que a sua situação jurídica seja definida. E como é que a gente, que não está lá no dia a dia, vai poder fazer parte desse dia a dia? E aí, ao longo dos anos, a gente foi construindo algumas reflexões sobre isso. Então, são mais impressões mesmo. Mas eu vejo que a equipe interprofissional da vara, ela tem um papel, primeiro, de ser um informante, um informador, né?
não no sentido da mera informação, mas da gente buscar lá o radical latino da palavra, né, de dar forma, né? Então, a gente é um informante no sentido de ajudar essas crianças e adolescentes a fazer uma representação, dar um significado para tudo aquilo que está acontecendo. Às vezes, a gente não vai alcançar esse objetivo de dar um significado, mas a gente precisa ajudá-lo a representar aquilo. Por que eu estou aqui? Por que eu não estou convivendo com a minha família de origem? Né? Que condições, que fatos, que pessoas me trouxeram até aqui? Então, a gente tem esse papel, e que, embora pareça assim, muito simplório falar em ser um informante, é um papel de muita responsabilidade, porque a falta de informação, ela pode se converter para a criança num cenário de ansiedade que pode dificultar muito a inserção dela numa nova família. Então, ser informante é algo muito, muito importante que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Vai dar resultado lá na frente, né? Exato. E é por isso que eu gosto de pensar dessa forma. Nós somos primeiro informantes da criança, não só ajudá-la a representar, né, essa história dela que a conduziu a essa necessidade de um acolhimento, de uma família acolhedora, de precisar de uma nova família, da família por adoção. Mas é até mesmo ser informante das decisões sobre a vida dela, ajudá-la a representar isso daí, né? Então, explicar para ela o que é essa vara da infância, quem é esse juiz, por que é ele que decide, até onde ele vai decidir. Ela, ser protagonista também de várias escolhas, ela precisa participar, principalmente os adolescentes, como você decidir, né, tudo sobre a vida de uma pessoa, sem levar em consideração que essa pessoa acredita, o que ela quer para ela, né, e o adolescente está numa fase da vida que ele tem muita autonomia. Lene, deixa eu até aproveitar, desculpa te interromper, mas pensando nessa coisa da idade, existe uma idade que vocês começam a trabalhar isso? Porque é lógico que a abordagem com um adolescente é de um jeito, com uma criança menor deve ser de outro. Então, existe aí alguma forma de vocês saberem assim, olha, a partir daqui eu acho que dá para conversar sobre isso? Quer dizer, como que é essa aproximação, essa informação que vocês têm que passar? A gente com crianças a partir dos 4, 5 anos, depende muito da história dessa criança, do nível de maturidade que ela alcançou. A gente tem que ter em vista que são crianças que muitas vezes têm certos atrasos, certos déficits no seu desenvolvimento. Então, tudo, já começo te dizendo que tudo é muito artesanal, depende daquela pessoa que está ali diante de mim. Existem técnicas que a gente usa durante a preparação para adoção, algumas, elas vão ser compatíveis com o perfil desenvolvimental de uma determinada faixa de desenvolvimento ou de crianças que já dominam certas habilidades de representação, de contação e etc. E outras não. Então, a gente vai tornando o nosso trabalho mais formal, mais abstrato, quanto maior o desenvolvimento cognitivo daquela pessoa diante de nós. E a gente vai tornando ele mais concreto, mais próximo de uma representação mais simplificada, à medida que aquela criança, ou adolescente mesmo, porque não, precisa ainda de um tempo para desenvolver certas habilidades. Então, por exemplo, com crianças pequenas, eu adoro trabalhar um livro que a gente achou por acaso, porque a gente vai conversar, acredito, sobre isso. A gente faz muito um trabalho de garimpagem, nós somos garimpeiros de recursos, né? Então, eu trabalho com uma equipe que, por onde a gente passa, que a gente vê alguma coisa, vê um fantoche, vê uma caixa de sapato, vê um livro, um vídeo, isso alguma vai virar coisa. Alguma ferramenta, algum instrumento, né? Exato, porque é uma coisa que a gente tem percebido que faz muita diferença no resultado e para a gente introduzir o que a gente precisa introduzir de conteúdo. E eu trabalho, por exemplo, com as crianças muito pequenas, eu começo por um livro que mostra vários tipos de família. O nome do livro é Família É. E é um livro bonito, colorido, com umas imagens muito lindas, criança gosta de beleza. Então, a gente senta e brinca com aquele livro, a gente conta aquela história,
de acordo com a criança, a gente separa o maior número de páginas do livro para a gente ler, ou menor, e a gente vai ajustando. A gente faz os desenhos. A gente trabalha muito em parceria com as equipes do serviço de acolhimento, e tem uma psicóloga que trabalha num abrigo especificamente para crianças de 0 até 7 anos incompletos, e ela sempre faz um trabalho de desenho com eles bem bonito, que é o do coração. Que ela começa os trabalhos dela, né, desenhando os corações pequenos, que eles estão ali, e quando a gente vai avançando na preparação, o coração vai crescendo no desenho, até que ele fica um coração bem grande para caber todo mundo, para a criança entender que ela pode amar muito mais pessoas e colocar ele naquele coração. Então, a gente vai trabalhando assim, neste sentido. Já com adolescentes, que já tem, às vezes, um pensamento formal, mais abstrato, eles gostam muito de jogos de carta, joguinhos de tabuleiro. Então, a gente tem alguns jogos de carta. Um é o Conversinha, que a gente escolhe de acordo com a nossa criança que está ali, ou o nosso adolescente. A gente escolhe um determinado perfil de perguntas de interesse para eles, algumas mais densas, outras mais leves. E a gente vai jogando com eles aquele jogo. Ora somos nós que perguntamos. Ou seja, a preparação, então, é individualizada, é isso que você está dizendo? É individualizada. Não tem como a gente pensar num processo de preparação para adoção que não seja isso, porque cada criança, cada grupo de irmãos, eles vão ser indivíduos ali separados. Mesmo num grupo de irmãos, a gente precisa adaptar as coisas, porque alguns vão aderir a um tipo de atividade, outros não vão. E a gente vai ter... A gente não vai falar em padrões, né? Por exemplo. A gente não vai falar em padrões. Tá? Pelo menos na nossa experiência aqui na Vara da Infância de Belém, isso está muito claro para a gente, né? Nós já refletimos bastante. Padronizar não é o caminho. O caminho é a gente lapidar esse diamante bruto mesmo caso a caso. É trabalhoso, requer muito estudo, muita dedicação, mas no final a gente vê que o resultado é outro. Não estou falando necessariamente que nós vamos ter sucesso em todas as preparações para adoção que nós vamos fazer, que todo o processo vai ser fácil. Não, mas no sentido da gente conseguir trabalhar o maior número de conteúdos possíveis com esse indivíduo, né, para tentar reduzir um pouco a ansiedade. O segredo, então, está, de repente, de você estudar melhor cada criança, cada adolescente, é isso? E no detalhe... Exato. Estudo, estudo, estudo. São as 3 palavras que não podem faltar para quem se disponibiliza a trabalhar a preparação de crianças. Estudar os processos, conhecer bem a história da sua criança, do seu adolescente, estudar bem os processos de habilitação, ler muito sobre o tema é fundamental e ter muita vontade de construir coisas novas, porque, embora... No meu caso, né, eu acabo não sistematizando o conhecimento que a gente desenvolve, porque eu não tenho um projeto de pesquisa, eu não estou dentro da academia, mas a gente tem um trabalho de estudo dentro do nosso grupo, de fazer circular mesmo. Olha, eu li isso, eu aprendi isso, eu vi uma técnica assim, acho que a gente pode adaptar desse jeito. Isso é fundamental. E discutir mesmo os casos. Nós temos um trabalho de buscar detalhes, às vezes eu esqueci alguma coisa, aí a psicóloga vem e me complementa, e olha, mas lembre daquilo, é mesmo, eu não estava lá. Então, é estudar, estudar e estudar, sempre. Essa preparação, ela acontece em todas as comarcas? Sim. Agora, como eu lhe digo, não há um padrão. Então, cada comarca, isso não é apenas, não sou apenas eu que estou dizendo. Eu já encontrei algumas publicações acadêmicas em que é apontado que quando se faz esse levantamento de como as varas da infância trabalham a preparação das crianças e adolescentes para a adoção, as varas, elas fazem esse trabalho muito individualizado, muito de acordo com a sua realidade. E aqui no Pará, nós temos muitas especificidades. Nós somos um estado muito grande. Nós somos um estado em que nós nem sempre temos internet, por exemplo, disponível. Nem sempre nós podemos contar em todas as comarcas com os mesmos recursos que eu, por exemplo, na capital, tenho certeza que eu posso contar. O desafio, então, é maior, né? Desafio muito maior. Bem, né? E a criatividade, ela tem que ficar, assim, a 1000 por hora, o tempo todo, porque quanto menos condições, assim, objetivas você vai ter
de fazer esse resgate de informações, de captar tudo isso para você ter mais recursos, mais material para trabalhar, mais metodologia, mais a sua criatividade tem que aflorar, porque um pouco que você tem que fazer desse pouco muito, você tem que fazer render, né? É verdade. É isso mesmo. E qual que é a importância das equipes interprofissionais que trabalham a preparação de crianças e adolescentes também no fazer em relação aos postulantes à adoção? Isso também eu vou lhe dizer uma coisa. Foi algo que eu aprendi, sabe, Danilo, ao longo desses anos. Porque, inicialmente, eu trabalhei muito focada com os pretendentes, né? A questão da preparação dos pais por adoção. É possível preparar? Não é? Como é que a gente faz? Como que a gente dialoga com essas famílias? E aí eu aprendi muita coisa. Muito, 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 muito. Depois, eu comecei a me focar bastante na questão da preparação das crianças para a adoção. E aí eu fui percebendo que o que eu aprendia com as crianças, o que eu coletava de conteúdo dos adolescentes, e eu podia transportar aquilo para a preparação para a adoção. Eu podia, por exemplo, trazer relatos das crianças ou dos adolescentes para a preparação para a adoção. Com isso, eu conseguia sensibilizar. E não é só a sensibilização no sentido da pessoa sofrer com aquela história. Não, eu tinha um objetivo. Porque num grupo de pessoas que está ali com a intenção de adotar, eu podia encontrar alguém que, para determinada situação, aquela poderia ser a família certa. Não é? E aí a gente começou a fazer essa conexão já no curso preparatório para adoção, que a gente aqui trabalhava inicialmente presencialmente no Pará, eram oficinas presenciais, depois a gente passou a fazer online. No modelo online, a gente fazia a mesma coisa, nos encontros online, a gente sempre trazia, e a gente foi percebendo que isso dá um resultado, ainda que eu não localize na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta tentativa essa família, eu mobilizo, né, nessas pessoas mudanças de perfil, porque eles começam a pensar os indivíduos, e não mais a adoção como uma coisa etérea, que está aí num plano, numa nuvem. Eles começam, né, a entender os indivíduos. Então, essa conexão, para mim, ela se tornou fundamental. Eu hoje diria para você que eu não conseguiria trabalhar a preparação das nossas crianças e adolescentes sem ter esse diálogo com os postulantes da adoção. Entende? Acho bacana até Eu acho que compartilhar tem a ver com uma coisa que a gente chama aqui, né, que é alinhamento de expectativa, né? Porque Sim. Da mesma maneira que os pretendentes têm uma expectativa em relação às crianças também podem ter uma expectativa em relação aos pretendentes, e isso também pode ser uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Eu brinco com o pessoal que eu falo assim, a criança também idealiza o pai ou a mãe que ela tem, ou que ela vai querer, né? E aí você fala assim, puxa, mas eu queria um pai que tem barba, e se você não tem barba, eu queria um pai sem barba, e você tem barba, por exemplo, né? E, assim, da mesma maneira que a gente fica idealizando como seria o nosso filho, eles também Isso. idealizam, né? Como vai ser sem o pai, dúvida. né? Ou a mãe. Exatamente. Tem uma na minha história como exemplo que eu acho que é interessante, né? Acabei de adotar duas meninas de 7 e de 9, em que a minha preocupação principal foi estudá-las, saber dos gostos, saber como que acontece, como que é a escola, qual é a matéria preferida, quais são os passeios, porque eu imagina, né? Você cai ali numa história que já está acontecendo, né? E que você tem que fazer parte dela. Então, qual que é o teu desafio como pai, de como que você participa de uma forma mais leve, sem imposições, né? Então, acho que isso que você está falando muito da informação, do conhecimento, do detalhe, dá para eu dizer hoje que o meu caminho de sucesso, nós estamos juntos há 2 meses no dia a dia, foram quase 4 de preparação antes delas virem para casa, e hoje a gente está em casa todos os dias há 2 meses. Para mim, o sucesso é esse. Eu posso contar para vocês que eu tenho muito conhecimento das duas. Então, acho que isso é muito importante.
e o quanto eu tenho muito menos dificuldade por ter recebido duas meninas extremamente preparadas para adoção, né? Eu peguei o abrigo em que elas estavam era um abrigo excelente, que tinha todo o apoio da vara da infância, que também contava com apoios, que isso eu acho bem importante a gente evidenciar, dos grupos de ajuda à adoção, né, que temos no Brasil inteiro, né? E aí eu queria até aproveitar, Lene, e que você falasse, até o Gilson também falasse um pouco da importância desses grupos nessa preparação também, né? Eu te diria que é uma importância. Aqui em Belém, nós temos o grupo de estudo e apoio à adoção Renascer. O Renascer, ele também é um parceiro da Vara da Infância aqui de Belém de primeira hora. Desde que esse grupo existe, ele faz a diferença aqui para o nosso trabalho, né? A primeira vez que quando eu entrei na Vara da Infância, eu não sabia nada de adoção, e aí tu vai procurar informação, tu conhece, tem um grupo de apoio à adoção, aí tu vais até lá, tu vê aquele trabalho, tu ouves aqueles pais, um dando apoio para o outro, dando suporte, trazendo experiências, trocando, né, as suas informações. Você começa a se envolver com o processo de uma maneira diferente, né? O Grupo Renascer aqui, ele apoia, né, foi uma iniciativa do Grupo Renascer aqui de Belém, por exemplo, a formação de um programa pós-adotivo. Mas, na verdade, é um programa pós-adotivo que inicia bem antes da adoção. Ele busca dar suporte aos postulantes à adoção de crianças com uma idade já maior de 2 anos. Então, quando a gente tem uma criança já a partir dos 2 anos e 1 mês, e ela é disponibilizada para adoção, o Grupo Renascer, com apoio da SEIGE, daqui do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, oferece esse suporte, esse apoio para essas famílias, no sentido de dialogar com elas as especificidades dessas adoções, da criança de 2 anos, da criança de 5 anos, do adolescente, da criança que vem de outra comarca para cá, e aí muda, né, toda a sua maneira de viver, né, das famílias que precisam dessa orientação, desse aconselhamento. Então, o grupo de apoio à adoção, na minha opinião, ele é fundamental. É ideal que as varas se aproximem dos grupos de apoio à adoção. O Grupo Renascer aqui foi um grande parceiro da preparação dos pais por adoção, sempre. Inclusive, antes de ser lei, o Grupo de Apoio à Adoção de Belém já havia proposto à Vara da Infância da capital que fizesse a preparação. Então, a gente começou alguns anos antes do ECA tornar obrigatório, né, o Grupo Renascer fomentar a ideia, discutir, debater. Acho que travou a minha internet. Você está ouvindo a gente agora, Lene? Agora, tá. Até onde vocês ouviram o que eu falei? Não, eu ouvi inteirinho. Não, ouvimos normal. Então, só completando essa sua fala, eu acho que tem uma coisa que os grupos de apoio, né, têm esse papel muito forte, né, em preparar os pretendentes para que eles possam entender um pouco a realidade, né, porque é aquela história que eu estava falando antes, né, que é o alinhamento de expectativa, né, então os pretendentes muitas vezes eles idealizam ou esperam que uma criança vai reagir de um jeito e aí ela não vai reagir daquele jeito, até porque você falou, cada um tem uma história, cada um tem um passado, então você não sabe exatamente qual é a relação que ela teve, qual foi a referência que ela teve, né? Então, isso é muito importante, a gente deixar isso, a gente não vai saber qual é a história da criança, mas a gente vai saber, ou pelo menos preparar os pretendentes para falar assim, olha, nem sempre é do jeito que a gente imagina, né? Então, a gente tem que estar preparado para entender a vida, a referência do mundo que ela estava, né? Na situação e na condição que ela estava. E, por outro lado também, eu acho que tem um dado que eu acho que tem uma coisa que eu vou chamar de ego, né, que é meio pesado, mas tem muitas comarcas que os fóruns, né, o Fórum da Infância, ele não vê
o grupo de apoio como um apoiador, como um parceiro. Muitas vezes ele tem até uma certa rivalidade em alguns casos. Por quê? Porque os pais vão muito mais preparados, então eles vão questionar mais, eles vão ter mais experiência para trocar ou para questionar, e muitas vezes isso daí incomoda também os profissionais. Então tem um lado que a gente fala que a gente consegue, de alguma maneira, né, como grupo de apoio, preparar melhor os pais, mas os profissionais também precisam estar preparados para ser questionado mais sobre alguns assuntos, né? Então, muitas vezes, assim, a informação ela está um pouco mais distribuída, né? Eu não sou o dono da informação e aí eu não tenho o poder único, né? Então, isso também incomoda em alguns casos. A gente sabe de algumas comarcas que começaram de um jeito, terminaram de outro. Então, isso é uma coisa que no Brasil inteiro a gente tem uma diferença, muitas vezes, de parcerias, né? Que ela pode atrapalhar em alguns casos, e a gente sempre acredita que é muito para somar, né? Agora a gente tem que estar aberto a ouvir essa parte, né? E muitas vezes isso incomoda. Né? E eu acho que aqui em Belém, nós fomos particularmente... Oi? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas continue. Daqui a pouco eu te faço mais uma pergunta. Só dizer assim que, particularmente em Belém, nós fomos muito felizes, porque o grupo de apoio à adoção de Belém, ele foi fundado tendo entre os membros fundadores 2 assistentes sociais da Vara da Infância, uma delas, mãe por adoção. Então, a gente sempre teve com o Grupo Renascer essa relação, né? É uma relação que às vezes se afasta, às vezes se aproxima, mas sempre que a gente demanda, a gente tem uma boa resposta. E eu quero dizer para vocês que é importante, é muito importante, porque quando a gente vai lá para o estágio de convivência com a criança, e os pais por adoção que estão ali vivendo aquele momento nos surpreendem com perguntas, olha, ele fez isso e tal, e a gente lembra das conversas que a gente tem com os pais do Grupo Renascer e diz assim, olha, eu conversei com o pai que passou uma situação assim, deixa eu te contar como ele resolveu. E aquilo ali vai dando uma luz. E eu tenho sentido muito isso, às vezes, durante o estágio de convivência, quando os pais pedem socorro para a gente, das equipes interprofissionais, a gente recorre a isso. Olha, eu vou te contar uma história. O famoso senta que lá vem a história. E acaba que dá leveza. Né? Exato. Não é uma experiência que eu vivi, mas é uma experiência real. E aí eu, claro, logicamente, né, sou pedagoga de formação, já aproveito aquele momento e digo assim, que tal, como é? Vamos lá no Grupo Renascer, vamos frequentar o grupo de apoio à adoção. Encaminha ele, né? Exatamente. A gente dá folder se for preciso, compartilha o Instagram do grupo. Existem alguns grupos que já tem canal no YouTube, a gente vai lá, o Adoção Brasil, Gerando Amor, a gente compartilha com eles, olha, se você não conseguir para a reunião presencial, dá uma olhada nesses vídeos aqui, e a gente tenta envolvê-los, porque eu realmente vejo a importância, né, dessa organização do grupo de apoio à adoção. Informação não vai faltar, né? Informação não vai faltar, certo? E olha, como também é bonito, porque quando você fala de preparar uma criança para adoção, além de não ser uma coisa padronizada, ela não é uma coisa que vai acabar com a adoção. O processo judicial, ele tem um fim, mas o processo de tornar filho, ele vai durar por um tempo, que eu não sei qual pode ser a vida toda, né? Todo tempo. Claro. Eu tenho 2 filhos, eu aprendi a ser mãe de recém-nascido, depois eu tive que aprender a ser mãe dos meninos maiores, agora eu estou aprendendo a ser mãe de um adolescente, entende? Antes eu era mãe de 2 crianças típicas, hoje eu sou mãe de uma criança neurotípica, porque foi um diagnóstico já mais tardio. Então, tudo isso você vai aprendendo, você vai redescobrindo, você vai tornando o filho repetidas vezes na sua história, não é? E aí eu penso que o grupo, quando ele abre, por exemplo, as reuniões para que os pais levem seus filhos, você dá a oportunidade para aquela criança que está aprendendo sobre a família dela, sobre o novo significado da adoção, ver outras crianças, outras pessoas que estão felizes, que estão bem, com as suas famílias por adoção. Isso tem um impacto muito grande, principalmente em crianças pequenas, porque ela vê concretamente aquilo que a gente vai trabalhando acontecendo na frente dela. Então, só esse pequeno gesto de abrir espaço para essas crianças estarem lá, ajuda o nosso trabalho de preparação também.
E aí, eu gostaria que você, se você trouxesse, né, gostaria que você trouxesse bons exemplos de situações ocorridas nessa preparação, seja de crianças e adolescentes. E eu queria te perguntar se criança ou adolescente tem um desafio maior, ou com criança ou com adolescente. Muita gente acredita que a criança mais velha traz mais desafios. E aí eu queria que nesses causos aí que você trouxesse, pudesse também falar isso para a gente. Olhe, eu lhe diria que todo processo de adoção tem seus desafios, até mesmo do bebê recém-nascido, né? Então, por exemplo, há algum tempo atrás, a gente teve a situação de colocação de um bebê, hoje filho, muito amado, já com uma irmãzinha também, todos encaminhados à sua família, graças a Deus, pela Vara da Infância e da Juventude de Belém. Mas a história dele é interessante, porque ele nasce de uma mãe que vem de uma condição de vida muito dura. A condição social dela, a condição de saúde mental dela, impede o exercício da maternidade. E aí essa mãe, apesar de toda essa dificuldade, ela procura a vara e diz assim, olha, eu gostaria que esta criança fosse para uma família por adoção. Só que a história da criança não nasceu a termo, nasceu de parto prematuro, condição de saúde, assim, a princípio, muito delicada, porque nasceu com DST, começou o tratamento, mãe soro positiva para o HIV, cuidados tomados, né, no sentido de evitar a contaminação do bebê, mas mesmo assim era uma condição de saúde. E aí as coisas vão evoluindo e o juiz determina que a gente faça o chamamento de uma família por adoção, só que o bebê ainda está internado. E aí a gente vai, faz contato com a família e vai apresentar essa situação desse recém-nascido, para eles e conta tudo que a gente sabe. E até então eles disseram, não, mas a gente dá conta disso, fica tranquila, está dentro do que a gente consegue dar conta. Aí tudo bem. Chega o momento da alta do bebê e aparece do nada a informação de uma ultrassom de transfontanela que deu uma alteração. Isso aparece para a gente sem detalhes, porque não tem nenhum médico para conversar com a gente ali naquela hora. E aí você tem que transmitir a informação, porque é responsabilidade da vara. As pessoas elas precisam tomar suas decisões esclarecidas. E aí a gente chama essa família e explica. E eles ficaram super, super nervosos, super, super angustiados. Porque eles diziam, agora você está colocando a gente numa situação em que a gente tem dúvida se a gente vai conseguir. Uhum. E aí, como é que você faz numa hora dessa, né? Ele é um bebê, ele não fala, ele não te dá elementos para te trabalhar com essa família, esse momento, e aí a gente liga para a maternidade, o Hospital Maternidade Santa Casa de Misericórdia, aqui de Belém do Pará, e a gente pergunta, a médica, a pediatra, a neonatologista, ela poderia conversar com a gente, com essa família, sobre a condição da criança? E aí essa médica vai e diz, podem vir, eu estou aqui até tal hora. E aí a gente vai voando para a maternidade, somos muito bem recebidos lá por essa médica em particular, e ela vai, conversa e explica e tira as dúvidas dele, qual o significado daquele exame, e aí depois de todos os esclarecimentos, eles olham e dizem assim, não, nós vamos continuar assim, porque dentro do que pode acontecer, dentro do prognóstico que a gente tem, a gente sabe que dá conta, então a gente vai continuar assim. E aí foram, e o prognóstico foi o melhor possível mesmo, né? E eles estão super felizes. É uma criança com 2 pais, é uma família homoafetiva, super amada, super acolhida, super feliz, entende? E a gente, quando trabalha na segunda adoção, que aí já vem um bebê recém-nascido, não, era um pouco mais velho que recém-nascido, mas vem um bebê para eles, que não veio com todas essas dificuldades, né, e eles lembram, mas você lembra quando foi lá na primeira adoção, que a gente passou por isso? Decisões, nossa, olha como a gente era corajoso. E é legal, porque você vê as famílias se formando e ficando bem. Mas eu acho que tem uma coisa tão importante aí nessa história, que é lidar com a verdade, né? Ter essa informação, ter esse esclarecimento, né? Com certeza.
E isso perpassa qualquer preparação, Danilo. Entende? Por exemplo, eu trabalhei recentemente na preparação para adoção de uma criança de 5 anos. Ela tinha 4 anos e meio quando a gente se conheceu. Eu sempre digo assim, que a gente se conheceu, eu e eles lá, né? Então, quando a gente se conheceu, ela tinha 4 anos e meio e ela vinha de uma história muito sofrida. Ela foi entregue recém-nascida para uma família onde ela sofreu violência física aos 2 anos de idade, uma violência física tão brutal que realmente ela precisou ser retirada, ser cuidada numa instituição de acolhimento. E isso deixou marcas, não só físicas, como no desenvolvimento dela, né? E aí, essa criança, ela era de uma outra comarca, ela foi acolhida aos 2 anos de idade, após um episódio muito brutal, e ela fica acolhida por 2 anos. E aí, quando a família, através do SNA, é localizada para fazer a adoção dela, é uma família de Belém, porque naquela comarca, e nem nas comarcas próximas, havia criança que aceitasse uma menina de 4 anos e meio. E aí, o cadastro dela vem para Belém. E a gente vai fazer a preparação dela. Então, o que a gente ouvia? A gente ouvia dos profissionais do abrigo uma menina muito irritadiça, com muita agitação motora, né? Com muita dificuldade de aceitar comandos, orientações, muito carente afetivamente, mas ao mesmo tempo que ela tinha toda essa carência, ela não sabia lidar quando ela recebia manifestações de carinho, de afeto, né, de calor humano. E aí a gente tem que trabalhar essa criança. Ela tinha um vocabulário, ainda assim, impressionante para a idade dela, né? Ela falava algumas coisas chocantes. Ela tinha expectativas. Veja, ela sofreu essa violência ainda numa fase que ela estava desenvolvendo a linguagem. Mas ela trazia para essa vida dela, agora, aos 4 anos e meio de idade, coisas, ideias, eventos, talvez memórias, ou ainda que não fossem memória, fossem fantasias que remetiam lá ao que ela tinha vivido quando ela era um bebê. Isso aparecia muito. E aí a gente vai preparar essa criança para adoção. A gente trabalha com um modelo de oficinas, né? A gente vai apresentando para ela famílias, como a vida na família, né? A gente brinca, por causa da idade dela e do interesse dela, a gente usou muito o joguinho de bonecos, de montar a familhinha, né? E com isso a gente ia vendo qual era a expectativa de família que ela tinha, né? A gente ora colocava uma mãe, ora colocava um pai, e assim a gente ia brincando, ora colocava os 2, ora colocava 2 mães, ora colocava 2 pais, e a gente ia trabalhando ali naquela brincadeira com ela. E aí, o tempo passa, vamos lá para a colocação com esta família, e tem aquele primeiro momento de encantamento, está tudo maravilhoso, está acima da nossa expectativa, falam os pais por adoção para mim e tal. E aí vão para casa viver ali a felicidade suprema, né, do encantamento. Mas o encantamento ele vai passar, né, e vão vir os desafios de pais com filhos, e no caso deles, uma filha que tinha uma história muito difícil. E aí, durante o estágio de convivência, a gente precisou várias e várias vezes retomar essa representação da história dela, não necessariamente com ela, mas com eles. Porque eles precisaram várias vezes revisitar essa história para entender os comportamentos dela. Então, a gente faz sempre... E é interessante porque, quando a gente fala em preparação para adoção de crianças e adolescentes, não tem como você dissociar da preparação da família. Porque existe um momento em que a gente trabalha especificamente com a criança, existe um momento que a gente trabalha especificamente com a família, mas a partir do momento que a gente faz essa vinculação, e a gente começa a fazer uma preparação simultânea da criança e da família. E durante todo o estágio de convivência, particularmente a maneira como a gente trabalha aqui em Belém, a gente considera que essa preparação segue. A gente não para. A gente continua nas visitas domiciliares, a gente faz oficinas com as crianças, para trabalhar questões que tenham a ver com a sua inserção, né, a sua, como é que eu posso explicar para vocês? O seu entrosamento com aquela família. Aí a gente vai trabalhando com aquela família, sugestões de estratégias para eles lidarem com certos problemas e dificuldades.
e te perguntar e acrescentar nisso que você está falando, se quando que começa e termina o trabalho de preparação? Ou se ele termina em algum momento? Como que é né? isso? Boa Eu pergunta. estava pensando Você tá me nisso falando também. dessa continuação, né? E só para completar essa pergunta, porque esse trabalho ele começa quando a criança já está com a documentação ou com a definição que ela vai para adoção, ou tem alguma etapa anterior a isso? Eu tive a felicidade de participar de uma formação do Grupo Aconchego. E o Grupo Aconchego ele veio para cá, para Belém, oferecer essa formação para a gente, trazendo não só as vivências, né, uma metodologia de trabalho no formato de oficinas, mas também um repertório teórico muito bom. E a partir dali, eu comecei a entender, e é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado ultimamente, que a preparação, ela tem que ser uma preparação para o desligamento. Se você vai desligar a criança para a família de origem, se você vai desligar para uma família por adoção ou para a família extensiva, se você vai desligar por maioridade, você tem que preparar, você tem que começar desde aí. Então, quando é que começa? Começa quando a criança entra no serviço de acolhimento. Seja qualquer situação que o futuro dela vai ter, é preciso começar a prepará-la para esse desligamento. A preparação voltada para a adoção, a gente já começa a mapear, já começa a organizar aqui em Belém, quando a criança tem um processo de destituição do poder familiar em tramitação, né? E a gente já tem ali a indicação de uma colocação, uma suspensão do poder familiar e a colocação dessa criança numa família. Diante dessa indicação, a gente inicia um processo de preparação, assim, com oficinas mais genéricas. A gente vai trazendo para a criança esse conceito de família, o que é que ela conhece de família, o que é que ela espera de família. A gente vai fazer, dependendo da idade da criança, a gente vai brincando, ou vai construindo cartazes, ou vai construindo um livrinho, ou a gente trabalha com jogo simbólico. O jogo simbólico é ótimo, depois eu conto uma história para vocês do jogo simbólico que a gente fez com uma criança que deu super certo. Então, a gente vai trazendo, né, essas informações para a criança desse jeito e vai trabalhando essas noções iniciais, as diferentes configurações familiares, porque a gente não pode simplesmente chegar e apresentar qualquer família de qualquer jeito para essa criança. Tem toda uma preparação para isso. Então, a gente trabalha essas configurações, a gente trabalha o que é ser família, as regras, né? A gente trabalha, por exemplo, uma oficina em que nós apresentamos para elas uma caixa com vários objetos dentro. Relógio, aqueles relógios que faz trem, despertador, a gente coloca lá esse relógio, a gente coloca um tecido macio, a gente coloca flor, a gente coloca palha de aço, lixo, a gente vai colocando vários objetos que deem várias sensações para essa criança. E aí, a gente pede para ela que ela vá selecionando dali o que ela acha que lembra para ela uma família. E aí ela seleciona ali aqueles objetos. Crianças, por exemplo, de 7 anos, fazem muito bem já isso daí, elas conseguem fazer bem, pelo menos na experiência que a gente tem aqui, né? E aí eles separam e a gente conversa com eles sobre aquilo que eles separaram. E às vezes a gente vai lá na caixa trazer coisas que eles não trouxeram. Por exemplo, a questão do relógio despertador, né? Que família tem regra, família tem horário, tem hora para isso, tem hora para aquilo. E aí a gente vai usando ali aquela caixa. Preparar uma rotina que venha, né? Exatamente. Então a gente vai fazendo esse trabalho, né? Então a gente programa encontros com a criança. Para cada encontro a gente tem um objetivo. E dentro desse objetivo, a gente tem ali a metodologia que a gente vai trabalhar para tentar alcançar esse objetivo. Se a gente não alcançar, a gente retoma mais uma vez, em algum outro momento, mais para frente, já com uma outra estratégia, ou repete a oficina, depende da aceitação da criança, obviamente, né? E aí a gente vai trabalhando esses conteúdos e tentando avançar nesses objetivos. E aí, quando a gente está lá com essa etapa, digamos assim, vencida, que a gente está com a família e está com a criança,
e que a gente começa a aproximação, e está todo esse encantamento, mas quando vai para o estágio de convivência, começa o terror, a gente continua essas oficinas, não pode parar. Sim. Não é? Porque a criança ela ainda está aprendendo a ser filho. Porque ela podia até ser filho, mas ela aprendeu a ser filho naquela família, com aquele modo de viver, sob determinadas Aquele circunstâncias. cenário que ela aprendeu, né, no passado. Exatamente. Né? E aí agora ela está num novo cenário, um novo contexto, uma nova concepção de família. Então, são conteúdos que a gente vai trabalhando ao longo desse estágio de convivência. E essa criança, que na verdade eu iniciei falando tudo isso, que eu dei muitas voltas, ela foi muito desafiadora para esse casal, né? E a gente precisou toda hora ficar retomando isso com eles, né? E fazendo esse trabalho com ela. E não só isso, foi uma criança para que a gente precisou sugerir, por exemplo, o acompanhamento fonoaudiológico, o acompanhamento psicoterápico, a família teve que garantir, porque anteriormente ela não fazia a psicoterapia, né? Ela tinha um atendimento psicólogo do abrigo, mas ele não faz psicoterapia. Sim. São coisas diferentes. Que é uma especialidade mesmo. Né? Exato, e a gente precisou fazer esse encaminhamento. E aí, dentro dessa psicoterapia, veio a necessidade de uma avaliação neuropsicológica. E aí a gente vai para uma avaliação neuropsicológica, e aí a gente começa a trabalhar com uma hipótese de ser uma criança neurodivergente. E isso aí tudo são processos que essa família ela tem que ir se apropriando, tem que ir se adaptando. Então, é por isso que não tem como a gente dizer que quando a família leva a criança sob guarda, ali acabou a preparação para a adoção. É impossível. Ela segue, inclusive para a família. Né? A gente compartilha muito com os pretendentes da adoção, livros, textos. Às vezes a gente reenvia ao nosso material que a gente trabalha no curso de preparação, a gente reenvia para eles. E aí eles dizem para a gente assim, nossa, parece que eu tinha esquecido tudo aquilo. Porque tem todo esse processo da família se sentir amparada e ter recurso, né, de referência mesmo. Porque muitas vezes, né, quando acontece, e eu sempre falo isso, que eu concordo com você, que o pessoal muitas vezes, né, participa dos grupos de apoio à adoção, e aí quando a criança chega, eles desaparecem. Né? Fala assim, agora já fiz minha parte, agora já não preciso mais. E é o contrário, eu falo que isso aí a gente está fazendo um treino, né? Aí depois que a criança chega, o jogo é de verdade, aí é que a coisa vai pegar. Então a adoção começa na chegada da criança e não no processo de preparação. E eu acho que isso muitas vezes o pessoal fica perdido, né? Porque ele acaba não tendo essa referência ou muitas vezes essas indicações, porque ele parou de participar do grupo. Quer dizer, então aí concordo com você que o time, né, de acompanhamento, o time técnico, ele é o recurso muito importante para que ele possa dar continuidade ao processo e segurança, né? Porque no meio do caminho você tem uns problemas que você fala assim, cara, e agora? Por onde eu vou recorrer, né? Então, saber que tem os especialistas, que isso pode ser um direcionamento para algum nível de especialização médica que a gente muitas vezes desconhece, né? A gente não tem o domínio sobre esse assunto, né? Então, acho que isso é importante ter essa parte técnica, né? Para que pudesse dar esse conforto e essa segurança para a família que está sendo construída, né? E para a criança, falar em parte técnica, eu saí com problemas técnicos, mas eu estava ouvindo vocês. Vocês não estavam vendo o meu rostinho, tá? Mas eu estava aqui ouvindo a Lene falar, tá bom? Boa. E aí que você estava falando agora, só para retomar a ideia, me ajuda, que eu sou péssima. Me perco no meu... Vai embora. A gente estava falando da questão da criança, né? A gente dá conforto para o adulto, mas a gente precisa também dar conforto para a criança, porque é uma conversa que eu sempre tenho, né, com as colegas que trabalham comigo. Tanto que a gente exige dessas crianças quando elas vão para adoção. Às vezes a gente esquece o tanto que a gente exige, né? A gente está chegando para ela, portando, às vezes, as piores notícias. Aqui em Belém, eu costumo trabalhar com a preparação com a criança desde a destituição do poder familiar. A gente orienta os serviços de acolhimento, que existe uma maneira, né, adequada, justa. A gente vai ter agora uma formação
no mês de novembro, voltado para o serviço de acolhimento, que é uma parceria da primeira vara de Belém, com a escola judicial, voltada tanto para os profissionais da justiça, né, como para os profissionais de abrigo, para a gente fazer uma formação integrada para falar sobre isso. Mas quando é que eu entro efetivamente? Quando já tem uma destruição do poder familiar ali, uma suspensão do poder familiar, a possibilidade concreta dessa criança ir para uma família por adoção. Então, dali você começa a fazer esse trabalho de preparação e você vai levá-lo até concluir a adoção. E dependendo da faixa etária da criança, você vai terminar a adoção e você vai dizer assim, então, sabe aquele programa Nós do Afeto, que o Grupo Renascer coordena com a Coordenadoria da Infância de Belém? Então, a gente quer que você continue lá, tá bom? Não vamos soltar a mão de ninguém. E a gente vai fazendo assim, porque não tem como, né, fazer diferente. Na minha opinião, não tem como fazer diferente. Sim. Deixa eu aproveitar, só vou fazer mais uma pergunta, Danilo. Nesse processo de preparação, vocês conseguem identificar crianças que não querem ser adotadas? Sim, sim. E é um dilema. Eu não vou te dizer que existe uma resposta pronta e acabada para quando a gente está diante de uma situação dessa. Cada caso é um caso. Agora, o certo é que este caso em particular, ele vai merecer mais atenção da equipe. Ele precisa ser mais discutido, ele precisa ser mais estudado, ele precisa ter encaminhamentos, assim, bastante efetivos, né? Então, não é uma situação fácil com uma solução fácil. Ao longo destes anos, a gente tem uma adolescente, hoje adolescente, que foi acolhida ainda criança. Houve muitas tentativas de reinserção familiar na família de origem, não foi possível, e aí ela já vai com a idade de 8 anos para a adoção, sobrecarregada, com uma história muito difícil de vida, e na primeira tentativa de adoção não dá certo, ela volta depois de 6 meses convivendo com a família, e quando ela volta, ela já volta dizendo, não me fale mais de adoção. E aí você entende quando ela diz isso, porque quando a gente estava lá na preparação para a adoção dela, a gente dizia para ela que a adoção era uma coisa boa, que era uma coisa legal. Sim. E aí a gente vai, diz isso para ela vai para a adoção, não dá certo, quando ela volta, a primeira imagem que ela vai ter de mim, sua linda mentirosa, né? Então, dá para entender né? Muito bem quando ela volta. E aí a gente deu um tempo, no caso dela em particular, a gente deu um tempo para ela. Ela voltou muito abalada, muito mexida. Ela estava dentro de um grupo de irmãos, a irmã mais velha dela também ficou profundamente abalada. Então, assim, era muita coisa, muito suporte para dar para muita gente com um momento tão delicado. A gente conseguiu inseri-las para fazer acompanhamento psicológico com uma psicoterapeuta mesmo. A gente conseguiu na rede particular. Então, a gente tem esses desafios na preparação para a adoção, porque já na preparação a gente vai identificando situações que a gente precisa de um acompanhamento especializado, e aí o Serviço Público de Saúde não garante, por exemplo, como uma avaliação neuropsicológica, às vezes o psiquiatra infantil, né? Na nossa realidade aqui, infelizmente, os CAPs para atender esse público da infância e da adolescência faltam profissionais, né? Então, a gente não consegue, assim, a regularidade da consulta, da medicação e etc. Da medicação, sim, mas principalmente a questão da consulta. A psicoterapia, que também não tem, né? E aí a gente vai e consegue, por meio da rede de profissionais, localizar uma psicóloga que trabalha com arte e terapia. E, voluntariamente, ela atenderia essas crianças. E aí, sim, depois de um tempo de psicoterapia, depois de um trabalho feito ali mesmo de formiguinha, chega um momento em que a gente começa a falar novamente na possibilidade de uma nova família. Mas aí ela já está um pouco mais velha. Quebrou um pouco aquela barreira inicial já. Isso. Ou seja, é importantíssimo os serviços de saúde mental médica, psicoterápica, nessa preparação, né, Lene? Muito, muito. Quando a gente trabalha no modelo de oficinas, a gente inicia com oficinas generalizadas, assim, temas gerais, né? O que é uma família, o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser filho. Então, a gente vai trabalhando essas noções. E em algum momento, a gente precisa trabalhar, de alguma forma,
o luto, as perdas que essa criança teve, né? Quando a criança não está inserida na terapia psicológica, a gente tem receio de arranhar isso aí e desencadear um processo de sofrimento que a gente não vai dar conta. Porque não é o papel do judiciário dar esse suporte, e o pessoal do abrigo também não tem essa qualificação, às vezes. Né? Exatamente. Então, não tem como você trabalhar uma oficina de luto, que para mim é uma das oficinas mais difíceis. Às vezes a gente precisa usar estratégias assim, de uma criatividade que eu penso, meu Deus, a gente pensou nisso, que massa que nós somos, porque realmente é muito difícil. E às vezes o que você está trabalhando ali, você está só arranhando a casquinha, porque você sabe que você não tem condições de aprofundar, porque você pode, na verdade, comprometer a saúde daquela criança ou daquele adolescente. E aí você faz o que é possível. Você só você não pode fazer não, de nenhuma forma, nunca trabalhar as perdas com essa criança. Entende? Explica pra gente quando ela está na psicoterapia, é melhor. Lene. Oi? Explica Desculpa. pra gente o que é o luto, por favor. A gente trabalha nessas oficinas de luto as perdas, né, que as crianças têm ao longo da vida. Então, por exemplo, a gente trabalhou com uma criança que ela tinha um irmão mais novo e ela teve a vivência de rua. A mãe biológica dessas crianças tinha uma condição de muita vulnerabilidade, comprometimento por causa do uso de drogas, questão da saúde mental, e vivia na rua a maior parte do tempo. A família extensa não conseguia dar suporte. Só um minutinho, vocês fazem esse corte. Filhos dando boa noite. Boa noite, meu filho, vá com Deus. Boa noite, lindos. Deus abençoe vocês. Desculpa, não precisa de corte, não. Isso daí faz parte do nosso dia a dia, é isso mesmo. Eles eram tão fofinhos, gente, que não teve como. Foi uma carinha de cachorro pidão aqui que não deu para ignorar. Até achei que eles foram bacanas. Então, retomando, né? Eu estava falando da história dessa criança, então ela tem essa vivência de rua, a família extensiva não conseguia dar suporte para as crianças, porque a mãe, por conta de transtorno mental, do uso de drogas, se tornava muito violenta, então a própria família extensa não conseguia dar suporte, né? E aí a gente vai trabalhar com essa criança a preparação para adoção. E ela não estava, no momento, fazendo psicoterapia, a gente não estava fazendo a terapia psicológica, ela estava recebendo suporte da psicóloga do abrigo, né, que é uma psicóloga institucional ali naquele lugar. E aí, como é que a gente vai trabalhar o luto, as perdas de uma criança dessa, que diz pra gente, eu não quero ser adotada, eu quero voltar para minha mãe biológica, né, claro que ela não falava minha mãe biológica, mas eu quero voltar para minha mãe, vocês me tiraram dela, mas, ao mesmo tempo, ela tinha ambiguidades. Ela queria voltar para a mãe, mas uma vez ela encontrou, por acaso, essa mãe na rua e ela se escondeu atrás da educadora do abrigo. Ela não queria que a mãe falasse com ela, não queria que a mãe a visse. Você entende? Então, você tem que lidar com aquele indivíduo. Né? Isso, muita ambiguidade. Aí, como foi que a gente trabalhou com essa criança em particular? A gente trabalhou com ela uma caixinha de perdas, coisas que a gente dizia para ela que ela poderia deixar para trás, guardar dentro daquela caixinha. Se em algum momento ela quisesse voltar e olhar para aquela caixinha, para as coisas que estavam lá dentro, a caixinha estava guardada, estava tudo bem, não tinha problema ela voltar e olhar, entende? Mas que ela tinha que deixar ali guardadinho, porque ela tinha que construir uma caixinha com outras coisas, com coisas que ela quer levar com ela, né? E aí a gente levou muita coisa. A gente levou coisas que não faziam sentido para ela, mas que ela podia dar um sentido, né? Carrinho de bebê, pratinho, foto, essas coisas. Inclusive, fotinho dela, a gente conseguiu uma fotinho dela do período que ela ingressou no serviço de acolhimento. Então, a gente imprimiu a fotinho pequenininha. Faz parte da história dela, né? Faz parte. E aí a gente imprimiu e colocou lá entre as coisas que ela podia olhar. E a gente colocou outras que a gente tinha praticamente certeza que ela escolheria. A gente colocou um boneco de policial, porque ela teve uma história, né, de violência policial. A gente colocou o papelão, porque a gente sabia que ela dormia no papelão na rua, quando estava com a mãe biológica. E aí a gente colocou várias, com cobertor.
E aí foi legal na hora da oficina, porque ela foi selecionando assim. Ela pegou o papelão e ela pegou o papelzinho que estava, o tecido que estava cortado igual um cobertor. E ela pegou e disse: o papelão vai para a caixa, né? Das coisas que eu perdi, eu não quero levar isso para mim. Isso aqui vai ficar dentro dessa caixa. Mas o cobertor eu vou levar, porque eu quero ter um cobertor fofinho. E ela leva com ela. Né? E ali a gente foi trabalhando um pouco essas perdas, essas ideias de perdas que ela vai tendo. Em outro momento, já no momento posterior, que ela estava já aceitando a ideia da família adotiva, que ela já tinha sido apresentada para uma família que poderia adotá-la, que ela já tinha um álbum dessa família que ela estava olhando, estava, sabe, se aproximando, fazendo aquilo ali fazer parte da rotina dela. Ela ficou muito angustiada, a psicóloga disse assim: você quer brincar? Bora brincar. Aí embora. Sentamos no chão, pegamos panelinha, ela montou uma família e ela ensinou inicialmente a vida dela com a família biológica. E aí ela, naquela encenação, onde aconteciam coisas que não eram adequadas, não eram situações de cuidado adequada, ela insere uma boneca que ela diz que é a juíza. E a juíza vai e toma as crianças. Exatamente. Aí ela vai contando a história dela. É a primeira vez que ela vai e conta a história dela pra gente, né? Aí ela pega essa boneca, que era maior que as outras, que era a juíza, que ela deu esse nome pra boneca. O nome da boneca é juíza. E a juíza vai e toma, mas a juíza não toma com delicadeza as crianças da mãe. Ela toma com muita brutalidade. Tem Assim, uma ruptura. exato. E o que é que a gente faz? A gente aproveita para ressignificar, introduzir uma outra. Não, mas por que a juíza chegou? A juíza não vai sair da casa dela para fazer isso. Vamos pensar no que aconteceu. O que será que ela quis fazer com isso? Aí a gente vai introduzindo a questão da proteção, né? De ter alguém que precisa proteger, que às vezes as pessoas são mãe e pais, mas elas não aprenderam ainda a ser mãe e pai. E aí não dá tempo para crianças ficar esperando essas mães, esses pais aprenderem a ser mães, Ver ser tudo com pais. muita dureza, né? Tudo Exato, falta esse doce na vida dela, né? exatamente. Por exemplo, tem criança que Ah, diz para mim: eu só vou para adoção porque a minha mãe é drogada, né? Gente drogada não pode, né? Ficar, tia, com criança, a gente diz assim: eu quero que você pense que a sua mãe, ela tá dodói, e que ela tá doente, e que ela precisa de uhum. cuidado. Por isso, agora ela não pode cuidar de você. Então, a gente vai tentando, né, respeitar a história dessa criança, porque isso é respeito. Todos nós gostamos de respeito, né? E a gente procura fazer isso nessas abordagens. E aí, quando ela trouxe a juíza puxando e a gente vai recontar aquela história para ela, a gente tem que ter esse cuidado, né, de dizer para ela que ela ainda não aprendeu a ser mãe. Só que os filhinhos não vão poder ficar esperando ela aprender. Isso pode demorar muito tempo. E eles precisam ficar bem. E eles precisam de uma outra família. E aí ela traz essa nova família para a brincadeira. Entende? E ali a gente começa a brincar. E ali ela começa a falar dos medos que ela tem em relação a essa nova família. E a gente começa a trabalhar esses medos com ela. E foi nessa situação de brincadeira. Então, nessa preparação de crianças, a gente vai e volta, às vezes no mesmo tema, e às vezes você está programado para fazer uma coisa e a criança te dá a oportunidade de você fazer outra, e você não Aparece pode. Você uma tem que ter... informação nova, né? Exato, você tem que ter a sensibilidade de perceber que naquela hora aquele indivíduo precisa trabalhar aquilo ali. E aí você tem que se reorganizar, se reprogramar para tentar oferecer para ele aquilo, porque para ele é importante. E o que é a adoção, se não é toda voltada para a criança? Então, o que é a preparação para a adoção? É tudo voltado para a criança. Então, se aquela criança naquele momento está demandando isso, a gente tem que tentar oferecer. Ou pelo menos, se não dá naquele momento, criar uma estratégia para poder retomar, né? Criar um compromisso para o próximo encontro, para poder retomar aquela ideia, para estar mais preparado, porque de repente é um negócio que tu não estás preparado ali para trabalhar. Se você for fazer ali naquele momento, você vai fazer sem habilidade, sem a devida reflexão, isso pode ter consequências muito ruins. Então, ainda Ah, assim, você é tem que ter sensibilidade importantíssimo para isso. essa qualificação da equipe, né? É muito, muito importante. E a gente está quase chegando no fim. Tem mais uma, duas perguntas no máximo aqui. E eu queria engrenar em uma pergunta sobre os desafios da preparação para o desligamento das crianças e dos adolescentes que não conseguiram adoção.
Né? Tem como que acontecem essas situações? Essas situações, infelizmente, elas acontecem e elas talvez sejam os maiores desafios que a gente tem em relação à preparação para desligamento, que é como eu lhe falei, a gente quando começa a preparação para adoção, a gente tem que começar pensando em preparar para o desligamento. E às vezes a gente está lidando com indivíduos que já não têm mais esperança de nada, não é? Eles já não acham que nada é possível. Então, o primeiro desafio é manter esses adolescentes no serviço de acolhimento, porque a evasão é uma realidade nos serviços de acolhimento para adolescente. Então, você já esbarra com esse primeiro desafio. Como manter, que estratégias, né? Como tornar aquele espaço que, para eles, muitas vezes é de sofrimento, num espaço em que ele suporte ficar, para que um trabalho seja feito, para que quando ele sair, ele fique bem, ou minimamente bem, né? Então, esse é o primeiro desafio. Aí, manter na escolarização é um outro desafio, porque qualquer projeto de vida, de futuro, que você tenha que construir com essa pessoa, você tem que instrumentalizar essa pessoa para ela alcançar esse objetivo. Então, você tem uma adolescente que diz para você que ela quer fazer faculdade de Direito, mas ela está com 16 anos e ela não conseguiu concluir o fundamental menor. Como é que você vai ajudar essa adolescente a alcançar esse objetivo que ela tem, e ainda que ela não alcance esse, mas que ela possa criar um objetivo para ela, que envolva, que precise da escolarização, sem que você mantenha ela na escola? Então, isso é um outro desafio, até porque as nossas escolas, as nossas instituições, de maneira geral, elas ainda têm muita dificuldade de lidar com essa imagem do adolescente em situação de vulnerabilidade. A gente tem uma história anterior que não foi apagada, que está aí, está muito viva, né? E que coloca um rótulo, uma pecha em cima desses adolescentes, que é muito difícil de você trabalhar. Você tem a questão da profissionalização, que vai depender da escolarização dele, né? Às vezes são coisas simples que eles querem fazer, mas mesmo assim ainda está faltando muito de escolarização para essa coisa simples poder acontecer. Então, os desafios, eles são muitos. Hoje existe uma atenção especial do CNJ em relação a isso, porque realmente, se a gente for olhar, o que a gente pode ofertar com a estrutura, por exemplo, que a gente tem aqui em Belém, para preparar esses adolescentes para saírem de um abrigo, é muito pouco. A gente precisa muito descobrir estratégias de envolver mais a comunidade, né? E aí eu vejo a importância do grupo de apoio à adoção, né? Porque você precisa oferecer para esse adolescente uma referência afetiva, alguém. A gente tem uma história super linda na primeira vara, que foi um adolescente, ele foi acolhido já na idade, transitando da infância para a adolescência. Como eles dizem, né? Eu sou pré-adolescente. Ah, bom, então você é pré-adolescente. E ele também, com uma história muito difícil, a mãe tinha transtorno mental, ele não poderia mais ficar com ela por conta de várias situações. Ele vai para o serviço de acolhimento, mas ele não quer adoção. Ele tem um sonho, que é voltar a morar com a mãe dele. E aí é feito todo um trabalho e ele entende que ela não consegue, né? Por mais que ela ame, por mais que ela se preocupe com ele, falta para ela condições de cuidar bem dele. E aí, no tempo do acolhimento, ele vai e ele se envolve muito, ele desenvolve uma relação muito afetuosa com uma profissional da entidade de acolhimento. E isso daí não foi uma coisa planejada, né? Mas aconteceu, deles se ligarem profundamente. E aí, leva-se para a vara a seguinte questão para o juiz. Juiz, está se entendendo que é do melhor interesse dele que ele vá conviver, que ele saia do serviço de acolhimento e que ele vá conviver com essa pessoa, com quem ele está mostrando claramente que ele tem muito, muito carinho, muito amor, muito afeto, muito apoio. Essa pessoa está dizendo que está disposta a proporcionar os encontros dele com a mãe biológica, assistidos na vara, obviamente, né? Porque o comprometimento da senhora era muito grave, realmente. Ela ficava muito agressiva. Então, esses encontros eram garantidos na vara da infância, mas se alcançou uma preparação para ele de desligamento que foi tal que ele
construiu uma referência de afeto, ele tem uma rede social de apoio, inclusive para tentar apoiar a mãe, que não é fácil a situação da saúde mental no Brasil. De qualquer saúde mental, não é só de criança e adolescente, não, né? Verdade. E aí se cria, e agora sim, ele completou a maioridade. E ele está bem. Ele é um menino que está fazendo a faculdade dele, ele continua próximo dessa família, que foi um apoio para ele, que foi a guardiã dele durante alguns anos. Ele mantém contato com a mãe biológica, não é um contato fácil, as coisas não são do jeito que ele gostaria, mas é o contato que dá para ter, né? E tudo isso ele teve tempo durante todos esses anos em que ele não quis adoção, para trabalhar na cabeça dele o tipo de relação que ele ia suportar ter com a mãe biológica. Então, Muito eu bom. acho que é uma história bem-sucedida de preparação para esse desligamento. Porque teve um momento, quando ele completou a maioridade, ele já estava fora do abrigo, mas ele já estava fora do abrigo não mais precisando, entende? De que a gente fizesse outra estrutura, criasse outro contexto para ele. A gente acaba voltando naquele início lá, que é a importância de você conhecer bem e ter, né, conhecer os detalhes e ter uma equipe qualificada. Gente, dá para a gente ficar aqui dias e dias nessa Dá mesmo. conversa, que está maravilhosa. E aí eu queria, para a gente encerrar, Lene, e aí convidar também o Gilson, que você deixasse a sua mensagem para os grupos de apoio, né, a gente tem aqui tanta gente assistindo a gente, os grupos de apoio, quem quer adotar, quem está no processo, e também, né, até pessoas de vara da infância também que vão ouvir a gente. Qual que é aquela informação de ouro que você passaria, aquele seu, né, aquela sua recomendação ou sugestão que seja? Eu sempre falo isso para as pessoas que eu preparo para adoção, né? Você tem que ter muita vontade de tornar filho, porque se você não tiver muita convicção do seu projeto de vida, do que você quer, as dificuldades do estágio de convivência, dos momentos iniciais, dos testes de lealdade, né, dos limites, do teste dos limites, eles vão aparecer, eles podem te desanimar. E quando tu te desanimas e o teu entorno não te apoia, revoga, né, o consentimento para adoção, tudo vai se tornando muito mais difícil, muito mais penoso. E aí isso pode terminar num insucesso. A gente tem que trabalhar, precisa trabalhar pelo sucesso das adoções. É esse o foco que tem que haver na preparação, tanto das pessoas que desejam adotar, como das crianças e adolescentes que serão adotados, né? O foco precisa muito ser trabalhar agora para entender que há desafios a serem superados, que uma preparação, por mais bem feita que seja, ela não vai nunca comportar a realidade concreta, a tua criança concreta diante de ti, ela vai te trazer muito mais do que eu fui capaz de te colocar e do que eu fui capaz de trabalhar com ela. Tem criança que não se vincula com a gente. A gente faz um trabalho de vinculação da criança com a gente, mas ela não se vincula com a gente. Existem coisas que ela só vai contar, que ela só vai levar para os pais por adoção, no momento da convivência familiar. E a gente não conseguiu preparar tudo, entende? Então, eu sempre digo para eles, esperança, paciência, investimento, acreditar no processo de criação de vínculos, né? E ter a certeza de que a gente vai fazer o melhor trabalho, mas quem não vai dar conta, ainda assim, ele não vai dar conta do indivíduo concreto diante de ti. Gilson, vamos deixar a sua mensagem também. Eu acho que uma coisa que acho que a Lene deixou muito claro para a gente, né, nessa conversa, é a importância da verdade, né? Eu acho que a verdade dos dois lados, né? Então, a verdade dos pais de admitirem até o limite da onde eles conseguem, até onde eles podem, ou eles imaginam que podem assumir uma situação de uma criança com características ou necessidades específicas. E a verdade quando isso é passado para os pretendentes, porque muitas vezes as informações elas podem vir parciais, e tem situações que só depois do convívio que você vai realmente identificar, mas assim,
Eu sempre brinco, né, que assim, má notícia cedo é boa notícia, porque dá para você se preparar, né? Dá para você corrigir. Então, quando você descobre lá na frente alguma coisa que você fala, nossa, se eu soubesse lá atrás, eu tinha me preparado melhor. Então, acho que essa é a grande mensagem que a Lene deixou para a gente, que assim, é trabalhar com a verdade mesmo. Que eu acho que a gente não pode fantasiar a situação, né? A gente tem que ter a realidade e, principalmente, aquilo que ela falou logo no comecinho, né? Que cada situação ela é específica, ela é diferente, né? Então não tem fórmula, não tem assim, isso aqui funcionou aqui, vai funcionar para todo mundo, não. Né? Ou seja, cada história, cada criança tem uma história, tem uma necessidade, tem um comportamento. Acho que essa personalização, né? O fazer a coisa adaptada para aquela criança, para aquele momento dela, acho que é a coisa mais importante dessa preparação. E eu queria agradecer a Lena. E como é importante a gente ter informação. Você abriu falando de um livro, depois eu queria que você repetisse para a gente o nome do livro, Lene, não sei se você poderia repetir o nome do livro que você falou lá no início, e o nome, não sei se você tem você lembra do nome? Depois a gente deixa aqui, a gente busca isso e deixa aqui de alguma forma, mas como é importante a informação, como é importante o conteúdo, como é importante estar isso, né, tanto essa preparação para as crianças como para os pais, né, para os adolescentes. Sim, sim. No início, eu acho que eu falei do livro, que é o livro da família, né? Acho que é Família. Família E eu posso mandar depois para vocês o linkzinho, aí quando eu falar lá, vocês podem colocar Perfeito. Né? Eu sou mãe de criança. Pintou mais uma sugestão aqui que chama-se O Sofá Estampado, da Lígia Bojunga. Então, nossa, eu vou procurar. Para quem precisa aí de conteúdo, coisa. Que legal. Que legal. Eu tenho um que eu trabalho luto, que eu acho interessante, assim, tanto para os pais, né? Porque é um livro muito leve, é para criança, você lê junto com o seu filho, como para quem trabalha com vara de infância, que é A Árvore das Lembranças. Ele é um livro sobre luto, que conta uma historinha de como os animais de uma floresta lidam com a despedida de um amigo deles. E aí, quando eu trabalho isso com as crianças nas oficinas, às vezes eles falam assim, eu pergunto assim, e o que você achou do livro? Ele disse, eu sou a raposa? É isso que você quer dizer? Eu sou a raposa, que é o animal, no caso, que é feito... Ou então eles associam com alguém com quem eles não podem mais ter contato, como, por exemplo, a mãe biológica, o pai biológico, algum parente com quem eles tinham. Aí eles perguntam para se inserem na história de alguma maneira. Eles se inserem, eles fazem a transferência. E legal. Aí você cria, lendo esse livrinho, né, o espaço para eles trabalharem essa ideia. E se fosse? Como é que seria para você? E se você fosse o personagem? E se você fosse o amigo do personagem? Se você fosse o filho do personagem? E aí a gente vai brincando ali com ele naquela conversa e vai trabalhando essa questão de como, estratégias para lidar com a saudade, com a perda. Eu gosto muito. Árvore das Lembranças. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado. Lene, obrigado. Gilson, parceiro, obrigado. Hoje tivemos os nossos desafios da tecnologia, mas que a gente conseguiu também driblar aí super bem, né? E aí, bom, gente, fica por aqui então o nosso Pode Adotar. Queria deixar o convite para vocês conferirem os outros podcasts que a gente já fez. Temos alguns aí já para vocês assistirem e também ouvirem. E também fica a sugestão de vocês sugerirem aí novos temas para a gente preparar para o futuro com muito carinho. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.